Imagine um país onde o criminoso é tratado como vítima, onde a culpa é sempre do sistema, nunca de quem escolheu errar. Onde o sucesso é pecado, e o fracasso, virtude. Esse país existe. É o Brasil moldado por uma moral católica que a política, autoproclamada de progressista, aprendeu a explorar, uma moral que troca a responsabilidade pela piedade e transforma o erro em vitimismo ou, até mesmo, heroísmo. Em outubro de 2025, durante uma entrevista na Indonésia, o presidente Lula afirmou que os traficantes também são vítimas dos usuários de drogas. À primeira vista, para os desavisados, a declaração soou apenas como uma reflexão confusa sobre o problema do tráfico, mas o conteúdo moral embutido na frase revela algo bem mais profundo e preocupante. Hoje, o presidente Lula encerrou a etapa indonésia da viagem ao Sudeste Asiático. O presidente cometeu uma gafe ao caracterizar traficantes como vítimas dos usuários. Toda vez que a gente fala de combater as drogas, possivelmente fosse mais fácil a gente combater os nossos viciados internamente. Os usuários são responsáveis pelos traficantes, que são, vítimas dos usuários também. Ou seja, então você tem uma troca de gente que vende porque tem gente que compra, de gente que compra porque tem gente que vende. É preciso que a gente tenha mais cuidado no combate à droga. Na verdade, essa declaração pode revelar uma conduta premeditada, ardilosamente orientada por intenções políticas populistas, sustentada por uma visão, não apenas equivocada, mas por uma moral distorcida e profundamente enraizada no inconsciente coletivo da ampla maioria do povo brasileiro. Segundo o presidente Lula, o combate às drogas deveria reconhecer que o usuário é tão responsável quanto o traficante. Afinal, se há quem venda, é porque existe quem compre. À primeira vista, trata-se de uma lógica aparentemente razoável. Mas, nas entrelinhas, reaparece a velha justificativa da moral católica coletivista. A ideia de que ninguém é verdadeiramente responsável pelos próprios atos, porque todos seriam pecadores e vítimas das circunstâncias, da sociedade capitalista, do dinheiro e, em última instância, da própria liberdade humana. Mais tarde, numa rede social, Lula se retratou, disse que fez uma frase mal colocada e que seu posicionamento é muito claro contra os traficantes e o crime organizado. Defendeu ações que o governo vem realizando nessa área e disse que continuará firme no enfrentamento ao tráfico de drogas e ao crime organizado. Na política, assim como na moral, as palavras têm peso, mas são os atos que revelam o verdadeiro caráter de alguém. Quem, ao longo do tempo, relativizou o crime, chamou o criminoso de vítima e chegou a defender o traficante, não pode apagar o passado com um simples pedido de desculpas. A coerência moral não se mede pelo discurso, mas pela soma das escolhas que se faz diante do certo e do errado. O fato não deve ser visto apenas como um erro de expressão, mas um erro de princípio. Quem confunde o bandido com a vítima revela o tipo de moral que carrega dentro de si, uma moral invertida, onde a culpa é sempre do sistema e a responsabilidade nunca é individual. A cultura corrompida pela tradição católica cria o terreno ideal para o surgimento do trickster político, o enganador astuto, moralmente ambíguo, que encontra prazer em subverter a ordem de forma dissimulada. Ele prospera em meio a uma moral coletiva enfraquecida, moldada por valores de culpa, amor e perdão incondicionais, que dissolvem a responsabilidade individual. Assim, o trickster não apenas engana, ele se alimenta da complacência moral da sociedade, transformando a confusão ética em poder. É sob essa lente que se pode compreender certos líderes políticos, cuja habilidade em manipular a inveja, o ressentimento, o sadismo, a culpa e a compaixão popular revela mais a falência moral da cultura do que do próprio talento do trickster. A palavra trickster vem do inglês e deriva do verbo trick, que significa enganar ou ludibriar, associado ao sufixo ster, de origem germânica, utilizado para designar aquele que exerce uma atividade ou profissão, semelhante aos sufixos portugueses eiro, como em jangadeiro, e dor, como em agenciador. Etimologicamente, portanto, trickster é o praticante habitual da enganação, aquele que trapaceia e subverte regras como um verdadeiro profissional da arte do engano. O trickster, ou trapaceiro arquetípico, é uma figura ambígua presente em todas as culturas. Ele engana, confunde, provoca, distorce e seduz os incautos, sempre brincando com as fronteiras entre o bem e o mal, a verdade e a mentira. Não é um vilão clássico, é o moralmente fluido, dissimulado, aquele que transforma o erro em esperteza e o engano em charme. São características do trickster político do Brasil católico, manipulador da linguagem, domina a palavra, a ambiguidade e o duplo sentido, fala mais para manipular do que para esclarecer. É imoral e adaptável, muda de discurso conforme o público,
Sua bússola é a conveniência. É popular, sabe usar o humor cínico, a ironia, o improviso e a emoção para conquistar confiança. Faz papel de vítima e herói ao mesmo tempo. Apresenta-se como perseguido pelo poder, mesmo quando exerce. Objetiva transformar o erro em virtude. Nunca erra. É o sistema, é o outro, é o destino. No Brasil católico, esse tipo sobrevive a tudo. Quanto mais é desmascarado, mais cresce. Sua força nasce da teatralização do próprio fracasso, transformando a derrota em espetáculo moral. O trickster é o espelho das contradições morais do povo que o idolatra. Reflete suas frustrações, invejas, ressentimentos e até seus distúrbios de personalidade de viés sádico. É o retrato vivo das culpas e ilusões coletivas de uma nação que confunde redenção com submissão e engano com virtude. O histórico de condutas de Lula representa com perfeição o arquétipo do trickster político tropical, o mágico da retórica emocional, que transforma a contradição em virtude e a culpa em poder. Lula não diz o que pensa, não fala baseado em princípios, diz o que o público quer ouvir. Precisa convencer as pessoas, qualquer outra coisa, menos democracia. Convencer as pessoas a mudarem, as pessoas destruírem tudo que o Estado faz. É que o que menos interessa é o país. O Estado Nacional deixa de existir. Qualquer outra coisa, menos democracia. Fascismo, nazismo. Quando eu falo, Rita, que é preciso garantir que as pessoas tomem café de manhã, almoçem, jantem todo dia, eu não falo de brincadeira não, é porque eu sei o que é fome. Eu já passei por isso. O pobre é um número. Às vezes um número bonito para se utilizar em campanha. Domina a arte da ambiguidade moral. Quando elogia o criminoso, afirma, direta ou indiretamente, que é por compaixão. Quando justifica o erro, diz que é por humanidade. A verdade se torna elástica. Serve a narrativa do momento. Se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro estiver tomando café, estiver almoçando e estiver jantando, outra vez, eu terei cumprido a missão da minha vida. Ainda cabe mais uma notícia aqui. O envio de 125 toneladas de leite em pó para Cuba pelo governo brasileiro na última segunda provocou reação da oposição ao governo de Lula na Câmara dos Deputados. Além do carregamento do alimento, o Ministério das Relações Exteriores informou que serão enviados também arroz, milho e soja nas próximas semanas. A ação do governo brasileiro para a ditadura cubana foi duramente criticada pelo deputado federal Messias Donato, que questionou o envio enquanto há milhões de brasileiros passando fome. Para Lula, o certo e o errado não são princípios, são instrumentos moldáveis ao contexto e ao interesse do momento. Sua retórica confunde benevolência com dissimulação, e o tom messiânico serve como disfarce para intenções políticas calculadas. Ele chama o bandido de vítima e o empresário de explorador, não por ingenuidade moral nem por convicção ideológica, mas porque essa inversão, emocionalmente conveniente, alimenta o mito católico do Salvador popular, que existe no inconsciente coletivo da ampla maioria do povo brasileiro. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente, ou às vezes porque roubou um celular. Para que rouba celular? Para vender, para ganhar o dinheirinho. O empresário não ganha muito dinheiro porque ele trabalhou, ele ganha muito dinheiro porque os trabalhadores dele trabalharam. O pobre fala assim, aí eu vou votar no prefeito que é rico, porque ele não vai roubar porque ele já é rico. Para ele só é rico porque já roubou, porque quando a gente vota num cara rico, significa que a gente está colocando uma raposa para tomar conta do galinheiro. Em um país culturalmente condicionado pela tradição católica, que idolatra o sofrimento e desconfia da prosperidade, o povo torna-se incapaz de perceber que entregar o poder a um progressista de viés católico é como confiar a chave do tesouro ao próprio pirata, alguém que promete guardá-lo em nome do bem comum, mas o saqueia para si sob o manto da virtude. O PT não existiria do jeito que ele existe se não fosse as comunidades eclesiais de base. O PT não existiria se não fosse a teologia da libertação. Eu sei o que era o valor de um padre progressista numa cidade pequena. Lula representa a figura perfeita do salvador dos pecadores, aquele que transforma a culpa coletiva em capital político. Como trickster mítico, seduz os incautos com o carisma do impostor, fala simples, tom popular, improviso teatral. Faz rir enquanto distorce, comove enquanto manipula, e, por isso,
muitos não percebem que estão sendo enganados. Seu discurso é como um machado envolto em veludo, parece instrumento útil, enquanto é usado para golpear sorrateiramente a liberdade, a responsabilidade individual e a verdade. Os Estados Unidos quer processar o Alexandre de Moraes porque ele está querendo prender um cara brasileiro que está lá nos Estados Unidos fazendo coisa contra o Brasil o dia inteiro. Como eu fui oposição há muito tempo, eu cansei de viajar ao mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar, no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Ninguém representa melhor na política brasileira o papel do herói vítima do que Lula. Nenhum outro líder brasileiro domina tanto a arte de ser, ao mesmo tempo, o salvador e o perseguido. Na condição de condenado, vira mártir, reabilitado, vira Messias. Sua narrativa pessoal é construída como fábula de redenção. Quanto mais enganadora, mais mentirosa, mais santa parece. Não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Tenho que mentir, é preciso mentir. O político tem que mentir. Quando Lula declara que o político tem que mentir e recorda, com certo orgulho, que a mãe dizia que a mentira é mais veloz que a verdade, ele revela mais do que uma simples visão pragmática da política. Revela um traço de caráter moldado por um ambiente moral familiar distorcido. Tenho que mentir, é preciso mentir. Porque sempre é mais fácil acreditar numa mentira. Uma mentira, minha mãe dizia, uma mentira ela voa, a verdade engatinha. A mentira, que deveria envergonhar, em Lula surge como virtude estratégica, e astúcia sem escrúpulo moral como sinônimo de inteligência. Isso parece um reflexo de um viés familiar e cultural que normaliza o engano como instrumento de sobrevivência e poder. Ao transformar a falsidade em método e a dissimulação em talento, Lula não apenas revela sua deformação moral, mas expõe a matriz cultural que o moldou, um Brasil católico que exalta o esperto e desconfia do íntegro, que admira o confessor e despreza o responsável. Assim, o vício individual funde-se ao vício coletivo. A mentira deixa de ser erro e passa a ser herança, guardada, transmitida e celebrada como virtude individual, familiar e até nacional. No Brasil católico, a inversão moral representa poder político. A hierarquia moral é subvertida, o bandido vira oprimido, o mérito vira privilégio, a inveja vira virtude. Essa inversão não é acaso, é método. Através dela, se conquista a adesão emocional de um povo educado na culpa e desconfiado da liberdade e do sucesso. A moral religiosa se fundiu à lei civil. A sociedade moderna ainda carrega essa herança. A lógica da punição moral se modernizou, mas o princípio é o mesmo: purificar o grupo por meio da culpa. Vivemos sob a mesma estrutura mental dos antigos tribunais eclesiásticos, apenas com outros altares. O trickster político é quase indestrutível no Brasil católico. Ele se nutre do próprio escândalo, convertendo a culpa em capital moral. Quando é flagrado, não se envergonha. Assume o papel de vítima ou de defensor dos oprimidos, invertendo o sentido da responsabilidade. Lula é o exemplo perfeito dessa metamorfose. Sobreviveu a prisões, denúncias, contradições e traições porque, no imaginário moldado pela moral católica, o erro não destrói, purifica. Seu truque não é ocultar o pecado, mas ressignificá-lo como virtude. No teatro político brasileiro, o trickster não cai, ele é canonizado. O trickster do Brasil católico é o reflexo perfeito de um povo moldado por uma cultura corrompida pela tradição católica. Em um país modelado por séculos de culpa religiosa, confissão e dependência, que se transformaram em tutela estatal, esse personagem não apenas sobrevive, floresce. Ele prospera nas ilusões coletivas, alimenta-se da culpa herdada e do paternalismo que infantiliza. O Brasil, forjado entre o altar e a burocracia, é o habitat ideal onde a esperteza se disfarça de virtude e a fraude se canoniza em carisma. Enquanto a sociedade buscar líderes que perdoem tudo e culpem ninguém, o trickster continuará reinando, sorrindo, chorando e manipulando com a mesma habilidade de sempre. É preciso ser cético e considerar a desculpa como um gesto de conveniência. O histórico é a verdade revelada pelo tempo. E o histórico não mente. Mostra quem sempre protegeu o criminoso sob o manto da compaixão social. Quem sempre tratou o delinquente como coitado e o cidadão honesto como opressor. Quem sempre acreditou e se aproveitou, consciente ou não, politicamente, da crença católica de que punir é crueldade e perdoar tudo é virtude. Mas, sociedades não se sustentam em piedade, e sim em justiça. E justiça exige discernimento. O bem deve ser protegido, o mal,
punido. Por isso, não basta pedir desculpas. Enquanto o discurso e as ações continuarem favorecendo quem destrói a ordem, o arrependimento é apenas retórica oportunista. Esse raciocínio de viés católico dissolve a culpa individual e destrói o senso de justiça. É a versão moderna do velho sermão católico de que julgar é pecado. O Senhor hoje na liturgia nos ensina a não julgar para que não sejamos julgados. Somente Deus é justo juiz. No Brasil católico, o lema escrito no inconsciente coletivo é: perdoar tudo é virtude. Essa é a falsa moral do todos são pecadores e vítimas ao mesmo tempo, uma lógica que dissolve a culpa, absolve o erro e transforma criminosos em mártires. Nessa inversão moral, o dever e a responsabilidade são substituídos pela compaixão indulgente, e a justiça cede lugar ao sentimento piedoso que santifica o fracasso. A ideia do sofrimento como santidade não nasceu com Jesus. Ela é uma construção teológica usada para moldar comportamento e para manter você tolerando o intolerável. O traficante, o corrupto e o preguiçoso deixam de ser responsáveis por suas ações, tornam-se frutos de uma sociedade injusta. E o sistema, por sua vez, é condenado por não ser caridoso o bastante. A religião muitas vezes oferece o roteiro, a autoridade e a imunidade moral para que essa opressão possa acontecer em nome de Deus. Assim nasce o círculo vicioso da culpa coletiva de viés católico. Ninguém responde por nada, e a virtude é substituída pela piedade emocional. Essa lógica é uma herança direta da doutrina católica da culpa universal, a crença medieval de que o sofrimento purifica e a riqueza corrompe. Num país desigual como o Brasil, ser rico, tiro não, é pecado. Dessa matriz moral distorcida pela doutrina católica nasceu a ideologia socialista ou progressista brasileira. O pobre é santo, o rico é pecador, o criminoso é um oprimido, o empresário é explorador. Você cria os agentes vão divulgando, vão contando uma história, a história vai sendo contada, vai tomando conta de mais e mais regiões que vão contando a mesma história, e aí vai convencendo. Se não convenceu, elimina, né? Que é o que fez a Idade Média, é o que fizeram no século IV a Alexandria, elimina os sábios. Os sábios contestam, elimine todos os sábios, bota fogo na biblioteca de Alexandria, começa pelo século IV para o século V, acaba com todo o conhecimento, com tudo o que o comunismo fez. Como é que o comunismo se colocou? Tomando conta, pagando, telhando todo... É mesmo padrão. Volta na história e tenha coragem de ver que o jogo é sempre o mesmo. E agora é o quê? Entenda o jogo. Ou você aceita porque não enxerga e não toma providência, ou é eliminado. Mas é o mesmo jogo, porque é sempre o mesmo padrão e é sempre a mesma negação, porque ela fica presa em figurinhas de ilusão. A verdadeira mudança não está em negar o passado com palavras, mas em romper com a moral que o produziu. Lula apenas repete, em tom de palanque, o que a igreja pregou por séculos do púlpito. A ideia de que o homem não deve buscar prosperar por mérito próprio, mas esperar a salvação, ontem, da igreja, hoje, do Estado. E é exatamente essa confusão teológica que a esquerda brasileira de viés católico transformou, consciente ou inconscientemente, em ferramenta política. Incapaz de vencer no campo da razão, ela manipula o campo da emoção. Em vez de argumentos, oferece indignação moral. Em vez de lógica, oferece culpa. Em vez de verdade, oferece piedade. Aqueles que se sentem enfraquecidos, seja fisicamente ou emocionalmente, tendem a arrastar outros para essa visão limitada da vida. Uma forma de propagar essa fraqueza é usar a moralidade como arma. Os progressistas de viés católico, aproveitadores, conscientes ou não, da cultura corrompida pela doutrina católica, não sustentam suas ideias na razão ou na experiência, mas em falácias morais e truques emocionais. Incapazes de provar seus argumentos, preferem caricaturar os opositores ou a realidade que os sustenta. Schopenhauer ensina o seguinte: para você destruir o seu opositor de forma mais rápida, você rotula ele. E naturalmente as pessoas vão acreditar naquilo ali, porque é muito mais fácil. As pessoas não querem pensar, mas elas querem ter opinião. Escolhem indivíduos ou fatos isolados, distorcem suas palavras ou acontecimentos, e então condenam um princípio, como se um erro humano, muitas vezes até fabricado, pudesse invalidar uma ideia verdadeira.
É a lógica do sofista travestida de moral, julgar o valor de um ideal pelo desvio de quem o trai. Seria o mesmo que afirmar que a existência de mortos em hospitais invalida toda a história da medicina, ou que os fracassos de alguns médicos anulam o propósito da tecnologia médica que salvou milhões de vidas. É a tática da desonestidade moral. Quando falta argumento, sobra indignação. Quando a lógica expõe suas contradições, recorrem à culpa, à compaixão e à falsa superioridade ética. Meu irmão, bota a mão na cabeça. Assim, substituem o debate racional pelo sermão emocional e a verdade pela retórica falso-moralista piedosa. E eu, com um super rico, eu tiro 871 super pobres da fome e da miséria. Os progressistas do Brasil católico exploram, conscientes ou não, o condicionamento inconsciente de culpa pela prosperidade que domina a maioria dos brasileiros. Sabem, ou sentem que, em um país moldado pela moral da penitência, ser próspero é um pecado, e ser pobre é um atestado de pureza moral. Assim, transformam a culpa da prosperidade em instrumento político e a virtude da pobreza em arma ideológica, perpetuando o ciclo da dependência e da submissão. Incapazes de criar valores próprios, os ressentidos negam os valores dos nobres e os invertem. O que antes era força se torna arrogância. O que antes era orgulho se transforma em pecado. Segundo Nietzsche, essa moralidade dos ressentidos foi ampliada e levada ao extremo pelo cristianismo, que a transformou em seu fundamento central. Isso, o Nietzsche nos diz que os conceitos morais cristãos são psicologicamente prejudiciais para qualquer pessoa. São depreciativos da vida. Nietzsche via essa repressão como um mecanismo de defesa da mediocridade. O rebanho prefere nivelar por baixo do que ser confrontado por quem ousa mais. O progressista de viés católico, cuja expressão máxima está na figura do trickster político brasileiro, apresenta-se como porta-voz dos pobres, mas preserva a pobreza como instrumento de poder. Alimenta a inveja, o ressentimento coletivo contra o capitalismo e o sadismo enquanto promete redenção social, se autoproclamando de justiceiro dos desfavorecidos, tudo planejado para punir a riqueza em nome de combater a pobreza. Seu discurso moraliza a torpeza e espiritualiza o fracasso, transformando o atraso em virtude e a miséria em capital político. No fundo, é a mesma lógica católica de sempre: transformar inveja, ressentimento e sadismo em virtudes morais, explorando a crença de que o sucesso é pecado. É essa armadilha sutil que mantém, sem que percebam, a ampla maioria dos brasileiros presos à culpa, submissos a uma moral que condena a prosperidade e canoniza o fracasso. Que o Brasil é o país do coitadinho, é o país do direito sem obrigação e é o país da impunidade. Agora isso é cultural. Os progressistas do Brasil católico, em graus variados, são títeres da política do Vaticano. Aproveitam-se, consciente ou inconscientemente, da cultura corrompida pela Igreja Católica, que há séculos molda o imaginário nacional. São mestres em explorar e aglutinar a inveja, o ressentimento e o sadismo social, paixões que alimentam o discurso igualitário e o poder do Estado moralizador. Muitos deles não apenas exploram esses sentimentos, mas são sua própria encarnação. Quem não tem razão, procura redenção, e quem não pode refutar, moraliza. Ousou dizer o que pensa. É arrogante. Escolheu um caminho em comum. É inconsequente. Mostrou intensidade. É exagerado. Brilhou demais. Precisa ser humilhado para aprender. O rebanho prefere nivelar por baixo do que ser confrontado por quem ousa mais. É como um jardineiro que, incapaz de fazer crescer suas próprias flores, passa a arrancar as dos outros dizendo que o perfume delas é pecado. A inveja, o ressentimento, o sadismo se disfarçam de virtude e a ignorância de piedade. O resultado é um país que santifica a pobreza, desconfia da prosperidade e despreza o mérito, a autodeterminação e o individualismo, condenando os frutos desiguais do esforço humano. Um país que premia o delinquente, pune o honesto, exalta a vítima e demoniza o bem-sucedido. Mas a justiça não nasce da piedade. Ela nasce da razão, da responsabilidade e da verdade moral. Cada um colhe o que semeou, de acordo com suas possibilidades, escolhas e circunstâncias. Enquanto o povo brasileiro continuar acreditando que riqueza é culpa e pobreza é santidade, continuará servindo aos falsos profetas da justiça social igualitária e jamais conhecerá a liberdade. Nós temos que despertar e ter coragem de encarar
que nós temos que fazer o nosso papel, o que acontece com as pessoas? Elas acham a justificativa para fugir da verdade e fugir da luta. As pessoas querem ser enganadas. Por que não aceitam a verdade? Por que não largam do condicionamento? Assuma o seu poder pessoal. Só que para assumir o seu poder pessoal, você tem que encarar a verdade e jogar fora toda mentira. Enquanto o Brasil continuar preso à moral católica de culpa e complacência, continuará ajoelhado diante dos falsos profetas da justiça social igualitária e nunca conhecerá a liberdade e o melhor desenvolvimento. Você normaliza isso, você permite isso, você aceita e você convive. Você começa a naturalizar aquilo, torna parte de você. Você se torna o cara de terceiro mundo. Nós somos pessoas de terceiro mundo, porque nós normalizamos o absurdo e nós aprendemos a conviver. Aí você cria ideologias e visões de mundo que você começa a romantizar. Ah, nós somos isso. Somos? Nós precisamos ser isso? É bom ser isso? Não tá saindo nada. Há um arranjo social que não funciona, que precisa ser curado urgentemente. Se essa mensagem doeu, é porque a verdade bateu. A religião política da Igreja Católica glorificou a fraqueza como virtude, não por compaixão, mas por estratégia. Ao exaltar os fracos que não têm coragem de se superar, ela os conquista. E, ao mesmo tempo, condena a força, o desejo de potência e a excelência, para que os fortes, tomados pela culpa, curvem a cabeça e se submetam. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada um discurso de ódio, e a corrupção vira o padrão. A gente acostumou tanto com desvios de caráter, que quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Como é que a gente chegou aqui? Em parte eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que às vezes nem percebem o erro. O socialismo, em sua versão brasileira de inspiração católica, é herdeiro direto dessa psicologia do ressentimento. O que antes era depositado no altar da Igreja agora é projetado no altar do Estado. O socialista não busca justiça, busca redenção. Não busca liberdade, busca tutela. E não apenas por altruísmo, mas também por um impulso psicológico profundo, o desejo de se vingar da realidade que o frustra, punindo quem se destaca e exigindo que o mundo se curve ao seu vitimismo. O mesmo tipo humano, que Nietzsche criticou com dureza, que teme a responsabilidade da liberdade e inveja os que a exercem com vigor, trocou a cruz pelo cartaz, o confessionário pelo comício, e a fé cega em dogmas religiosos pela fé cega em promessas estatais. Em ambos os casos, o que está em jogo não é a justiça ou o bem comum. É a tentativa de transformar ressentimento em doutrina, fracasso em moral e mediocridade em ideal político. Abra os olhos enquanto há tempo. Nem todos que olham realmente veem. É difícil, ou até inútil, tentar despertar a compreensão em quem não tem vontade e, ainda pior, tentar despertar a vontade em quem se recusa a compreender. Quem não ouve conselhos raramente enxerga o que está diante dos olhos. E nunca faltarão pessoas para incentivar a cegueira alheia. Muitos, para que possam ser, precisam que outros não sejam. Se você chegou até aqui, é porque este conteúdo fez sentido para você. Então, considere colaborar. Inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo com quem também valoriza o pensamento crítico e a curiosidade intelectual, contribuindo para ampliar o alcance de ideias que realmente importam. Expor questões ocultas no aparente é fundamental para provocar reflexões, inspirar mudanças positivas e fazer os brasileiros despertarem do sono dogmático socialista católico. Espalhe essa voz enquanto ainda dá tempo! Superar esses desafios e alcançar um futuro justo e próspero requer afastamento da influência da moral hipócrita da religião política do Vaticano e da sua filosofia social arcaica. Não deixe de ver outros vídeos deste canal.